conversar, né, com o pessoal para ver se dá certo. Vou ativar aqui, que hoje eu tô sem meu gorro. Pronto. Ih, os cabelos tá tudo arrepiado. Jesus. Mas dá certo. Gente, ó, boa tarde. Vamos começar nossa aula. Hoje a aula é mais curta. Deixa eu apresentar aqui a guia do Chrome. Faltou complementar esse assunto. Deixa eu abrir aqui. Sobre o banho no leito. Para quem vem acompanhando as nossas aulas, nós falamos de... Peraí. De posicionamento no leito, nós falamos de mudança de decúbito. Inclusive, uma das atividades é vocês fazerem um esforço e salvar, gravar esse vídeo da mudança de decúbito, tá? A gente precisa saber se ficou tudo dominado. Lembrando que a enfermagem tem a parte prática. Nós estamos nesse momento tão difícil, né, para todo mundo, nessa questão dessa pandemia, mas se vocês não treinarem, não fizerem um esforço, a enfermagem ela não pode ser teórica, tá? Ela é extremamente prática. Então, existem coisas que vocês podem fazer em casa, com seus familiares. Olha, eu preciso treinar aqui, deixa eu verificar o pulso de todo mundo. Olha, eu preciso treinar aqui, deita aqui, deixa eu verificar a tua respiração, certo? Mesmo brincando, conversando, isso é aprendizado, ou aprendizagem. E isso reforça o que vocês viram de vídeo, o que vocês viram aí de slide, tá? Isso reforça. Então, há necessidade da gente fazer isso. Então, deixa eu cobrar de vocês um vídeo simples de mudança de decúbito. Porque o que é que a gente deseja? Que você pegue um lençol móvel, que é o... Será que eu falei do lençol móvel? Que a gente chama de... Peraí que fugiu. Travessa. Lençol móvel, travessa, que você pode colocar... Acho que eu não falei disso, acho que a gente vai falar agora. Pode colocar debaixo do paciente, tá? De trocar um lençol com o paciente em cima da cama, tirar o lençol, colocar o lençol, virar ele para o lado, tá? Isso, se você não fizer, se você não praticar isso, tá? É capaz de você, quando for fazer, dar aquele famoso branco. Ixi, agora, como é que eu faço isso aqui? Não é? Aí tem muitos alunos que a gente se pergunta, quando chega lá no final do curso, você realmente não viu esse assunto durante o seu curso técnico de enfermagem? É porque viu, não deu importância àquele assunto e não treinou. Então, não vai fixar. Não vai fixar. Então, se vocês pegarem os vídeos de mudança de decúbito e tentarem fazer com alguém da sua família, seu familiar, sei lá, qualquer pessoa, no chão, na garagem, na sala, no quarto, em qualquer lugar, tentar fazer e gravar um vídeo vai ser bom até mesmo para você visualizar o seu aprendizado, tá? Esse daqui é bem interessante, você poderia pegar aí um colega, né? Não precisa a pessoa ficar nua, pelo contrário, pode estar de short e de camiseta, e podemos treinar o banho no leito. Tá? Não é simples. Se alguém for realmente fazer, vai perceber que demora tempo e técnica. Não é simples dar banho no leito. Primeiro porque o paciente não vai se levantar. Tá? O paciente não vai se levantar. E você vai ter que fazer toda a movimentação com ele em cima da cama. Bom, banho no leito é a higienização do corpo realizada no leito em pacientes impossibilitados de se locomoverem. Antes de passar para frente,
Eu não sei se eu já falei, porque eu dou tanta aula que eu já estou ficando perturbada. Vou colocar aqui para vocês, só um instantinho, que eu não coloquei. Ixi, Maria, agora lascou. Espera aí, só um minutinho. Pronto. Esse aqui. Que banho? Banho pode ser de... Vai ficar assim mesmo, depois a gente ajeita. De aspersão, mas vocês têm que saber. De aspersão... Ixi, não quer... Ai, criatura. Banho de aspersão, banho de imersão. Eu não coloquei aí. E banho no leito. Espera aí. O banho. Essa questão cai muito em prova. Tá? Cai muito em prova. Vamos fechar aqui agora. Existem três tipos de banho. Banho de aspersão, banho de imersão e banho no leito. O banho de aspersão é o banho de chuveiro. Então, quando a gente toma aspersão, eu escrevi certo. Banho de chuveiro é chamado de banho de aspersão. Banho de imersão é o banho de banheira. E o banho no leito é quando o paciente está na cama e não sai da cama e você vai ter que fazer todo o banho desse paciente nesse lugar, tá? Aspersão, chuveiro, imersão, banheira. Eu acho que eu vi um dia desse um outro tipo de banho. Banho de chuveiro, assim. Lembrei agora. Banho de ablução, ainda tem mais esse. Esse a gente pouco fala. Vou colocar aqui. Ablução. Então, anota aí. Registra aí, porque o teu professor vai perguntar. Isso é questão sempre de... Deixa eu ver se eu escrevi direito. Ablução, tá certo. Registra aí. Banho de aspersão, banho de chuveiro, banho de imersão, banho de banheira, no leito, na cama. E banho de ablução é jogando pequenas porções de água sobre o corpo. É o banho de cuia, que o paraense diz, né? Tá tomando banho de cuia. Não sei se em Roraima se diz assim também. O nosso objetivo, então, é falar do banho no leito, porque existe uma técnica para fazer o banho no leito. Então, claro que se o paciente pudesse sair da cama, ele ia tomar um banho de aspersão, que é o banho, digamos, mais higiênico que tem. Porque quando a gente toma o banho no chuveiro, toda a sujidade da gente vai descendo pelo ralo. Quando a gente toma banho de banheira, né, se a banheira está cheia e vai tomar banho de banheira, não é um banho muito higiênico, não, porque toda a sujidade do seu corpo fica na água. E você permanece dentro d'água, então está fazendo muita coisa. Não é? Já o banho no leito é um banho que você vai fazer com uma quantidade de água muito reduzida, muito reduzida. Você geralmente usa apenas uma vasilha pequena, uns 2 ou 3 litros de água para dar o banho no leito, e nem vai usar tudo, tá? A gente coloca 2 litros de água e nem usa tudo. Bom, o objetivo do banho é proporcionar higiene e conforto, reduzir o potencial de infecções em pacientes restritos ao leito, manter a integridade cutânea. Veja que quando vocês estiverem trabalhando em hospitais, quando vocês se virem assim, trabalhando nos hospitais, vocês vão ser responsáveis pelo banho do paciente. Geralmente, a rotina no hospital
é acordar esse paciente 5 horas da manhã, para quem vai dar o banho, na maioria das vezes é o pessoal do plantão noturno. Ele pode até deixar algum ou outro paciente para o pessoal do plantão diurno dar esse banho, mas geralmente é o noturno que vai dar esse banho. Então, o que acontece? Eles acordam os pacientes por volta de 5 horas, mais ou menos, cada técnico de enfermagem é responsável por 4 a 6 pacientes, tá? E é muita coisa, porque você dá banho em 4 pacientes, é cansativo por demais. E se for no leito, então, só no leito, é bem complicado. E aí se dá esse banho, não é de uma forma tão adequada, porque o pessoal dá o banho com pressa, né? Tá cansado do plantão. É uma situação bem difícil. Se a família puder ajudar, se tiver um cuidador que ajude também, hoje a gente conta com essas pessoas. Mas no hospital, no ambiente de saúde, o responsável pelo banho é o técnico de enfermagem e o enfermeiro. Porque existem pacientes que não podem se mobilizar de uma forma muito agressiva, como pacientes que estão entubados, pacientes que na UTI, pacientes que estão traqueostomizados, pacientes que têm problema respiratório, problemas cardíacos, se limita muito a mobilização desse paciente. Mobilizar é mexer com esse paciente, tá? Mesmo assim, o banho traz um conforto para o paciente, ele se sente melhor. Lembrando e levando em consideração, gente, que vocês vão ser responsáveis por toda a questão de higiene do paciente. Veja, esse paciente pode estar com piolho, então você vai ter que fazer um tratamento de piolho, avisar para a equipe, avisar para a família, pedir medicamento para a família. Esse paciente pode estar com as unhas compridas, tá? Então você vai ter que ser responsável por cortar as unhas desse paciente. Esse paciente pode estar com a barba muito grande, no caso dos homens, então você vai ter que tirar a barba do paciente, certo? Às vezes, quando a família tem condições, pode-se autorizar a presença de um barbeiro ou um cabeleireiro dentro da unidade de saúde. Mas se não tiver essa possibilidade, por exemplo, quem vier trabalhar numa casa de idosos, uma instituição de longa permanência para idosos, ILPI, vai ter que fazer tudo isso. Vai ter que cortar cabelo, vai ter que aprender a cortar cabelo, fazer barba, cortar as unhas, retirar os pelos. Hoje eu estava comentando que nesses nossos cursos de enfermagem, de técnicos de enfermagem, de acadêmicos de enfermagem, né, de nível superior, nem todas as pessoas que se matriculam vão chegar até o final do curso. Uns desistem, essa aula é muito boa para isso, não é para fazer desistir, não. Mas uns desistem por conta realmente da situação financeira, que está difícil, né, por conta de alguma situação familiar. Mas outros desistem porque não se encontram dentro da profissão. Nossa profissão é difícil, você vai ter que lidar com as secreções do paciente. Muitos não se encontram dentro, não se veem fazendo esse tipo de procedimento. E também não é para se culpar. Se a pessoa não tem condições de fazer esse tipo de procedimento, tipo, dar um banho, limpar o nariz do paciente, limpar popularmente, né, a sujidade do olho. Como é que tu chama, hein? A sujidade do olho? Remela. Ah, tá, remela. Remela, pronto. É isso mesmo. Não, mas eu ouvi tu chamar outra coisa. Ramela. Ramela. Ramela não é ramela. Com certeza os alunos não conhecem como ramela. É remela mesmo, não é não? E, então, muitos vão ter que limpar essa sujidade do olho, do ouvido, né, do nariz, cortar os pelos do nariz do paciente, tá?
Ah, eu não quero fazer isso. Mas e quem é que vai fazer? Se o paciente está lá na UTI, está lá no centro cirúrgico, tem que fazer... Só que os nomes são belíssimos. Por exemplo, raspar o pelo não é raspar o pelo. É tricotomia. É chique, né? É mais bonito, mas o procedimento é o mesmo. Raspar o pelo do paciente, né? Retirar a sujidade, ó, retirar a sujidade. É limpar os olhos, limpar o nariz, limpar a área genital, né? Fazer higiene íntima. Então, todos esses nomes são muito bonitos, mas a sujeira continua. Então, a gente tem que ver, e a pessoa não é, digamos assim, obrigada a entender isso, a entender não é obrigada a fazer, né, e acaba desistindo da profissão, certo? A profissão tem esse lado, né, de lidar com as secreções do ser humano, tá? Então, pense nisso, se é isso mesmo que você quer, bola para frente, meta os peitos. Mas se não for, se você vai ter essa dificuldade, se não é isso que você quer fazer com o paciente, não quer ajudá-lo nesse momento difícil e não quer lidar com essas secreções, então não tem problema, desista, porque não é obrigado a pessoa a fazer. Mas, se você vai entrar na profissão, sim. Se você vai entrar na profissão com esse desejo de ser um profissional da área da saúde, todos nós fazemos isso. Inclusive, se você pegar... Inclusive, eu parei aqui no banho, de tanto falar, que eu falo demais, né? Vocês já estão acostumados. Mas se você pegar a tabela do Corém, daí de Roraima, lá no site do Corém, que eu já falei com vocês, existe uma tabela de procedimentos. E lá tem o preço, não sei se está defasado como aqui em Fortaleza, a tabela do Corém de Ceará está um preço totalmente defasado. Mas tem um preço de cada procedimento que a gente faz. E se vocês olharem lá, tem retirada de fezes, que a gente chama de fecaloma. Tudo tem um nome chique, gente. Tudo tem um nome chique na área da saúde. Fecaloma é a coleção de fezes no intestino que o paciente não consegue expulsar. Então, essa é um procedimento privativo do enfermeiro que tem que ir lá e tirar as fezes do paciente. Certo? Como ele vai fazer isso é outros 500. Ele tem uma série de atividades que ele pode, ou de ações que ele pode fazer para poder realizar esse procedimento. Agora, o que ele vai ter que fazer, vai. Então, realmente, existem colegas que têm determinado repulsa, uma ojeriza, né, que é coisa que a gente não gosta, da profissão, tá? Mas não estou aqui para desestimular ninguém, não, pelo contrário. Gostaria que todos fossem juntos, de mãos dadas. Mas pense realmente, eu sei que vocês são jovens, pelo rostinho de vocês são todos jovens, né? Nós que já somos tudo macacos velhos ou macacas velhas, a gente sabe da dificuldade que é essa profissão, tá? Realização do banho, então. Em atendimento à prescrição, tá? O médico, no caso de paciente de UTI, ele pode solicitar que o banho seja alternado. Que é isso? É que não vai dar banho todo dia nesse paciente, vai só fazer a higiene íntima desse paciente. O que é higiene íntima? É limpar após o paciente defecar ou urinar. Vai fazer toda uma higiene no paciente. Mas não vai mexer no corpo todo desse paciente dando banho. Porque existe um esquema que nós vamos discutir agora. Qual as mobilizações, as movimentações que a gente tem que fazer no banho, tá? Então, em atendimento à prescrição de enfermagem, e sempre que houver necessidade, que demande esse cuidado. Às vezes o paciente se urinou todo, da cabeça aos pés, tá? Ou defecou todo, da cabeça aos pés, ou vomitou, né? Tá todo cheio de vômito. E aí não tem jeito, a gente tem que dar banho nesse paciente. Então, vamos, conforme a necessidade, vamos ter que fazer mais de um banho. Mas só um banho por dia já é extremamente cansativo para o profissional. Quando houver desejo do paciente e nada que contraindique esse procedimento.
Bom, roupas. Deixa eu falar de algumas coisas que tem nesse slide aqui, para vocês conhecerem. Roupas de uso pessoal, claro, que se ele estiver no hospital, se vai vestir a roupa lá coletiva, né, pode ser. Sabonete, gente, de preferência líquido. Sabonete em barra, ele não é tão higiênico assim, e ele pode abrigar algum micro-organismo. Então, de preferência, sabonete líquido. Esses materiais de uso pessoal, quem vai trazer é a família, mas sob a orientação do profissional de enfermagem. Então, quando o paciente se interna, vai ter contato com o técnico de enfermagem, a família, peraí, só um minutinho, vai ter contato com o técnico, vai ter contato com o enfermeiro, e aí são esses profissionais que vai orientar, ó, traz o shampoo do paciente, o condicionador, né, a toalha de banho tem no hospital ou não, a roupa de cama é do hospital, luvas de procedimento, bacias, comadre. A comadre está aqui. É comadre ou comadre, no final das contas? Segundo aqui o nosso colega, ele diz que é com U, comadre. Eu coloquei com O aqui, eu acho que foi um slide antigo, mas é com U. Depois vocês dão uma pesquisada, porque assim, comadre com O é a esposa do compadre, que é com U. Mas vocês sabem o que é comadre? Responde aí para mim, por favor. Eu vou buscar uma comadre, peraí. Não sei se eu já mostrei. Segundos para responder. Eu estou respondendo? Me ajuda? 30 segundos para responder o que é comadre. Com U. Respondeu? Alguém respondeu? O que foi? Sim. Isso aí mesmo, Keira? Maravilha. Ai, Jesus, esse meu ajudante é horrível. Quem errou foi o Arlisson. O que é o Arlisson, comadre? Tem uma vasilha que pega água. É por aí, mas deixa eu mostrar. Nunca mais vocês vão esquecer. É isso aqui, gente, ó. Mas libera aí a tua câmera, né? Peraí, que sempre eu erro aqui. Ó. Se chama aparadeira. Vira assim. Assim, vai. Não, assim não. Contrário. Para ela aparecer de lado. Para eles verem. Aparecer de lado, assim, ó. Assim? Sim, isso. Ó. Isso. Essa é de plástico. No hospital é de aço inox. É usada para mulheres, diga. Não é usada para mulheres, não. Não. É usada para as mulheres, sim, urinar e defecar. Mas para fazer higiene, nós vamos precisar saber o que é comadre. Né? De repente, você já pensou, você chegou lá no hospital, aí vai fazer um estágio, a enfermeira diz assim, deixa eu ver quem é que está por aqui. Vamos fazer a limpeza na sua Não, comadre. Cristina, vou dar um exemplo aqui, Cristina.
Cristina, vai pegar a comadre. Aí a Cristina fica, meu Deus do céu, que diabo é isso, né? Madrinha de ninguém. Comadre. Que comadre é essa que ela quer? Comadre é a paradeira, também chamada como a paradeira, tá? Para os homens urinar, é isso aqui, ó. O meu tá todo cheio de poeira aqui. É só para mostrar para os alunos. Se chama papagaio. O papagaio, ele tem com tampa e tem sem tampa, como esse daqui. Esse aqui tá sem tampa, tá? Coloca o pênis do paciente aqui dentro e deixa ele fazer xixi. Se ele tiver consciente, deixa ele fazer sozinho. Se não, se ele precisar de ajuda, eu vou liberar aqui de novo. Espera aí, gente. Esse computador não dá certo, não. Bom, vamos voltando aqui. Comadre. O jarro é um jarro qualquer, com água. Algodão. Deixa eu ver se eu fechei aqui. Algodão para o banho. Na prática, vocês vão ver várias formas de dar esse banho, vários materiais, que tem gente que pega uma toalhinha, coloca num gorro que coloca na cabeça, faz assim, tipo uma bucha, e dá esse banho. Vai depender lá da situação que você tem, do material que você tem. Agora, o algodão, ele é o mais, digamos assim, higiênico, tá? O algodão. Vai precisar de um balde, talvez com água morna. Biombo, todo mundo sabe o que é biombo? O que é biombo, gente? Biombo é aquele, digamos assim, cortina. É uma cortina. É porque, na verdade, existem vários tipos de biombo. Mas aquele mais antigo do hospital era uma armação de metal com um pano. Isso é biombo. Mas hoje, os hospitais mais chiques, mais evoluídos, né? Eles chamam também de biombo a cortina que você puxa. Entre um leito e outro, tem uma cortina que você puxa para fechar e dar privacidade para o paciente, tá? Lembrando que você não pode trocar uma fralda, você não pode dar banho no paciente, tá? Você não pode fazer um clister, que é fazer uma lavagem intestinal, se chama clister, ou qual é a outra coisa? Enema. Você não pode fazer isso onde você vai expor alguma parte do paciente e não puxar o biombo. Tá? O outro paciente que está do lado não é para ficar olhando os seus procedimentos, não. Tá? Lembre-se disso, que a primeira coisa que você tem que respeitar é a privacidade do paciente. Certo. Hamper. Esses nomes são muito comuns na área da saúde. O hamper, com certeza vocês já viram, eu acho que eu tenho uma foto aqui depois para vocês visualizarem lá na frente. É um balde com um pano, uma armação de metal com um pano que forma um balde para jogar a roupa suja. Então, geralmente, quando você está fazendo algum procedimento de troca de roupa, aí o pessoal diz assim, vai buscar o hamper. O hamper é esse balde com esse pano, tá? Onde coloca as roupas sujas. Hidratante, desodorante, pente e o carrinho de banho. Todo hospital tem um carrinho que serve para determinado procedimento. Por exemplo, existe o carrinho de banho, pode ser que seja diferente do carrinho de curativo. Tem hospital que deixa o carrinho de curativo só para curativo, mas tem hospital que tem só um carrinho. Aí esse carrinho serve de banho, de curativo, de medicação, de tudo. Em cada enfermaria. Quando você vai dar o banho no paciente, em hipótese nenhuma, você pode estar saindo de perto do paciente. Porque você vai baixar a cabeceira, você vai baixar a proteção da cama, você vai movimentar o paciente, então você não pode sair de perto dele. Então, o que é que acontece? Quando você tem esse slide aí, depois para vocês treinarem, tem que ter já todo o material na sua cabeça, todo o material que você vai dar um banho na sua cabeça. Começa por uma ou duas ou três
toalhas. Geralmente você só tem 2 toalhas, às vezes. Comece com os lençóis que você vai trocar, desde o travesseiro, da roupa de cama de baixo, do lençol do paciente que vai cobrir, da travessa, né? Travessa ou lençol móvel é apenas um pano de preferência algodão, que fica entre o bumbum do paciente e o ombro, que serve para a gente mudar ele de posição, tá? O exercício que vocês vão fazer depois dessa aula é justamente assistir o nosso vídeo aqui do nosso curso, que nós fizemos a aula de banho no leito para os cuidadores. Vocês vão assistir esse vídeo, onde a gente demonstra todas essas técnicas, inclusive a colocação da travessa, a mudança de decúbito com 2 pessoas, só com uma pessoa, tá? O exercício vai ser a partir desse vídeo. Bom, aqui você percebe, ó, tem uma vasilha que ela vai colocar água, tem todo o material de higiene, tem uma mesinha, e essa mesinha tem que estar próxima do paciente, ok? O profissional, ele pode colocar um gorro na cabeça, tá? Principalmente pessoas de cabelos compridos, tem que amarrar os cabelos. Acho que eu não falei ainda isso para vocês, porque essas aulas vão instigando outros assuntos. Mas olha, veja como é a situação. Nós, mulheres, não podemos ter unhas compridas, não só as mulheres, os homens também. Não podemos ter unhas compridas, unhas de porcelana, de gel, não sei mais o que, unhas postiças, não dá para trabalhar com luvas, não dá. Quem vai trabalhar dando banho, medicamentos, fazendo curativo, não dá para ter esse tipo de unha. Não podemos usar esmalte escuro, vermelho, azul, preto, esse tipo de coisa. O esmalte é rosa ou transparente, tá? Ou cores extremamente claras que dê para ver a unha. Ah, você poderia perguntar, por que, professor, que a gente não pode usar esmalte escuro? Porque se cair uma gota de sangue, por exemplo, num esmalte vermelho, como é que você vai saber que é sangue? Você não vai nem perceber e você pode estar se contaminando com o sangue sem perceber. E a própria Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, proíbe o uso de esmalte escuro. Então, nem esmalte escuro e nem unhas compridas. Cabelos, jamais você pode trabalhar com cabelos soltos. Nunca, nunca. Tá? Aí você diz assim, ah, mas eu vi uma enfermeira trabalhando de cabelo solto. Olha, na nossa profissão, tá? A gente tem que tirar o chapéu para o técnico de enfermagem. Porque o técnico de enfermagem, ele realmente não tem como ele não meter a mão na massa. Mas alguns enfermeiros e enfermeiras, tá? É só mesa. Não faz um procedimento. Não ajuda, e isso eu estou falando porque eu conheço uma carrada de gente assim. Não ajuda um técnico de enfermagem nem mudar um paciente no leito. Não ajuda ninguém. Se senta na mesa, pega umas papeladas, porque essa área tem papel demais para preencher. Se senta na mesa, e inclusive as colegas vão logo aprendendo as nomenclaturas erradas. As colegas chamam de enfermeza, porque se senta na mesa e não levanta mais. Aí tem umas colegas que ainda brincam assim. Brincam não, estão fazendo, né, sarcasmo. Se ela não se levantar, vai ter uma lesão por pressão no bumbum, porque passa o dia sentado. Então, assim, infelizmente, nós temos colegas assim, infelizmente. Aí essas colegas, assim, quantas vezes eu não consigo ter a unha, se eu abrir aqui, vocês virem minha unha, tá suja aqui de eu estar lavando louça, mas a unha tá no toco, tá? Eu não consigo ter a unha comprida, quase eu nem passo mais esmalte na unha, porque eu faço curativo, eu trato ainda de feridas, eu não tenho condições de ficar com as unhas compridas quando vou calçar a luva. Então, gente, essa nossa profissão exige isso. Cabelos, não é como tá aí na foto, não. O cabelo vai ter que estar amarrado. Brincos, nem pensar, nem brincos, nem anéis, nem esse crachá não pode,
pendurado no pescoço. Para você fazer procedimentos, você tem que tirar todos os adornos. É o que a Anvisa preconiza, ok? E, de preferência, além de amarrar os cabelos, você tem que colocar um gorro. Vocês vão ver isso no meu vídeo, tá? No nosso vídeo aqui do curso Ananelli, vocês vão ver que a moça que vai dar o banho no paciente, a gente coloca o gorro nela, amarra os cabelos, pede para ela tirar o relógio, o brinco, tá? O ideal é que a gente fique sem adornos. Que você pode machucar o paciente, pode perder esse adorno. Tá? Num paciente demenciado, já vi várias vezes paciente rasgar a orelha de profissional. Paciente com demência acha bonito o brinco e puxa. Logo avisando para vocês que isso é pesado, né? Se você se aproxima de um paciente com toda boa vontade, mas ele não tem o juízo certo, tem demência, e ele vai lá, acha tão bonito o brinco, ele vai lá e puxa da sua orelha, e rasga a sua orelha. Tá? Então, é melhor estar sem um brinco. O cordão, já vi uma colega, a gente tem que... Uma luta, porque o paciente colocou a mão no cordão e o cordão não quebrava, e ela com o pescoço doendo, e a gente teve de tirar essa colega nessa situação. Então, isso já é errado, porque ela não poderia estar trabalhando de cordão, tá? Aqui, gente, tem na internet. Por curiosidade, se vocês pesquisarem, aqui em Fortaleza, esse kit não vingou, eu acho que no Brasil inteiro, só lá para o sul, para o sudeste, é um kit pronto para dar banho no leito. Não é barato, é em torno dos R$300, mas veja, tem um saquinho ali em cima, que é um saquinho extremamente resistente, é um saquinho que pode colocar água morna, de preferência, a água que a gente vai dar banho no paciente é água morna. E aí, esse saquinho tem esse chuveirinho, esse reservatório que coloca a cabeça da paciente, parece aqueles que tem no salão de beleza, né? E você pode lavar o cabelo do paciente. Vocês vão ver muito isso nos hospitais, que às vezes, além do paciente estar com piolho, tem que fazer o tratamento com permetrina, o paciente está com seborreia, de tanto o pessoal não lavar o cabelo, está com um odor desagradável na cabeça, porque às vezes o pessoal diz, como é que eu vou lavar o cabelo desse paciente? Existem várias formas, essa é uma delas, mas tem que comprar o kit, então é muito caro, isso vocês não vão ver no hospital. Mas a gente, lá no vídeo que a gente fez, a gente mostrou que colocando um saco plástico e um balde lá no chão, a gente consegue lavar a cabeça do paciente. Eita, diacho, os nossos slides estão cheios de erro aqui. Banho no leite. Riego. Ajeita logo aí. Não, deixa para depois tu ajeitar. Olha como é bonito aí, né? Esse kit aí não é brasileiro, em outro país, mas é bem confortável. Você poderia estar com curiosidade me perguntando para onde vai essa água. Aí o que é que acontece? Existe uma borrachinha aqui por baixo, ou por trás, pelo lado. Aqui do lado não tem. Essa daqui deve ser por trás. Essa borrachinha pode ficar dentro de um balde e ele consegue drenar essa água aí. A água vem por esse saco, desce pelo chuveirinho e drena essa extensão que está aí por trás desse reservatório. Pronto, aqui nós começamos a técnica do banho no leito, tá? Muito se enganou que acha que pode ser de qualquer jeito dar banho no paciente. Não, é aqui que mora o perigo. A primeira coisa que você tem que entender, primeiro a gente lava a frente do paciente. Pronto, se eu entendi que primeiro é a frente, depois é lógico que são as costas. Primeiro, então, a parte ventral, que é a parte da frente do paciente, e depois a parte dorsal, que está em contato com o leito. Primeiro ponto. Segundo ponto, o banho é de cima para baixo. Não pode começar dos pés para a cabeça, não. Tá?
É o mesmo esquema com você no chuveiro. Você começa pela cabeça, tomando banho. Mas é de cima para baixo, então é céfalo, olha como é bonita a palavra, céfalo caudal, tá? De cima para baixo. Vai começar pela cabeça, vai descer pelos braços, tórax, abdômen, a genitália só por cima, as pernas, os pés. Tem que ser desse jeito. Depois nós vamos para a região posterior, as costas. Vamos colocar, por fim, a aparadeira e vamos lavar a genitália do paciente e o bumbum do paciente, já que essas áreas são as áreas mais contaminadas. Tá? Então, começa com face, pescoço, peito, braço, axilas, partes íntimas, perna direita, perna esquerda. Não necessariamente você tem que decorar que é a direita e depois a esquerda. Se começar pela esquerda e depois para a direita, é a mesma coisa. Costas e nádegas. Decorou aí a sequência do banho no leito? Vou só contar uma história, que eu sou contadora de história, né? Uma vez eu estava num hospital e o pessoal estava dando banho nas crianças, os recém-nascidos da vida, os de menor. Aí a criatura estava dando banho nas criaturas bem pequenininhas, os de menorzinho. Até o banho da criança, se coloca a criança na mão e no antebraço, né? Ou de frente primeiro, ou de costas. Primeiro de frente, lava toda a criança, depois vira de costas, certo? Aí a técnica de enfermagem, que estava dando o banho, com uma luva, ia até o bumbum do paciente, o bumbum da criança, lavava ali o bumbum da criança com a mão, depois ia até a cabeça da criança e lavava o rosto da criança com a mesma luva. Pense na desgraça. Claro, a mesma luva e a mesma mão, sabe? É nesse momento que a gente fica pensando, que diabo é isso, né? Será que essa criatura fez um curso mesmo de técnico de enfermagem? Será que ela realmente prestou atenção nas aulas? Pessoal, como é que você lava o bumbum da criança, depois você vai com essa mesma luva, essa mesma mão para o rosto da criança? Aí, depois de 1 ou 2 dias, essa criança faz conjuntivite, fica com o olho cheio de remela, né? A secreção do olho. Bom, mas, e aí, por que ela fez conjuntivite, essa criança? Ora, porque a criatura trouxe as bactérias das fezes do bumbum da criança para o rosto dela, para os olhos. Quem levou isso? O profissional. Há de a gente ter bom senso. Deixa eu logo dizer uma coisa para vocês. Sempre, todos os procedimentos da área de saúde que vocês fizerem, é do menos contaminado para o mais contaminado. Menos para mais. Todos. Vocês vão lembrar disso, porque quando tratar a ferida, é do menos contaminado para o mais contaminado. Tá certo? Vários outros procedimentos. A limpeza para passar uma sonda é do menos contaminado para o mais contaminado. Sempre vai ser desse jeito. Então, eu não posso limpar o bumbum de uma criança e depois botar nos olhos. Não dá. Né? É um negócio complicado. Vamos para frente. Veja, o preparo do profissional e do ambiente para o banho. Vai imaginando aí. Primeiro, você tem que lavar as mãos. Eu não sei se eu já falei isso, porque eu estou ficando meio broca. Mas se eu já falei, vou repetir. Às vezes, você vai fazer uma prova, eu acho que eu já falei isso, você vai fazer uma prova e o professor quer que você escreva os procedimentos. Escreva. Você vai escrever todos os procedimentos. Aí tem uns colegas que dizem assim, ah, meu Deus, eu zerei na prova. De como é que zera numa prova dessa? É muito, né, não ter consciência de que você tem um monte de coisa para fazer. Cada passo na área da saúde que você faz, por exemplo, fechou porta e janela. Para você pode pensar que é uma coisa simples. Para nós é um procedimento. E tem que ser escrito. Então, realizar a higiene das mãos. Todo procedimento que você vai fazer, você tem que lavar as mãos.
tá? Se der, vou até botar o vídeo da limpeza das mãos aqui para vocês. Bom, realizar a higiene das mãos. Ok. Separar o material necessário. Como é que você vai fazer um procedimento sem material? Tem que ter alguma coisa. Uma caneta, um papel é um material. Um relógio. Colocar o material separado. Já no caso do banho, é um horror de material, uma carrada de material para você dar banho. Então, colocar o material separado, ou seja, colocar o material já todo junto para você poder utilizar. Aproximar o material para o leito do paciente. Isso pode ser numa mesa, num carrinho, tá? Olha, já vão aí quantos itens? 1, 2, 3, 4, até chegar no explicar o procedimento ao paciente. Toda vez que você for fazer qualquer coisa, vai dar um copo d'água, vai tirar a roupa do paciente, vai trocar a fralda, tá? Vai perguntar alguma coisa, você tem que explicar para o paciente o que é que você está fazendo ali. Você tem que se apresentar, dar bom dia, boa tarde, ser cordial, dizer o nome do paciente. Você não pode chegar perto da cama do paciente e dizer assim, como é seu nome mesmo? Gente, isso aí não é, né? Não é ético. Você já tem que saber o nome dele. Olha, eu vou no quarto tal, número tal, no primeiro leito, no segundo, eu vou primeiro olhar no prontuário o nome dessa criatura, para quando eu chegar lá, eu coloco num papelzinho, para quando eu chegar lá e dizer, olha, seu Francisco, bom dia, meu nome é o Arlisson, como é que vai o senhor? Olha, eu vim aqui só para verificar aqui o seu pulso. Pronto, fez um procedimento, se apresentou e falou o nome do paciente. Explicar o procedimento, mesmo que seja inconsciente. Provavelmente vocês já ouviram falar que o último sentido que o ser humano perde é a audição, tá? E isso é extremamente negligenciado na área da saúde, porque a gente vê colegas fazendo comentários próximo de paciente que está em coma, próximo de paciente que está em coma induzido ou está sedado. Existe uma diferença muito grande de sedado para coma induzido. Tá? São as questões dos medicamentos e do nível de consciência. Esse paciente que está sedado, ele pode até responder a um estímulo doloroso. Eu aperto o pé dele e ele puxa o pé, porque ele está só dormindo por conta do medicamento, ele está sedado. Já o paciente que está em coma, ele não vai responder aos estímulos de jeito nenhum. Mas todos dois podem estar escutando o que você está dizendo. Então, esqueçam, tá, as falas, às vezes agressivas, né, as falas desrespeitosas. Como? Eu sempre digo isso para o cuidador. Esse velho está dormindo. Não é? Apesar de que não é errado dizer esse velho está dormindo, não é? A pessoa pode entender como uma coisa agressiva. Era melhor você dizer, olha, o seu Francisco está dormindo. É muito mais tranquilo, não é? É muito mais agradável aos nossos ouvidos do que você falar desse jeito. Esse velho, ainda tem aqueles que completam, né? Esse velho nojento tá dormindo. Aí, pessoal, né? É para se lascar um negócio desse. Não dá certo, não. Então, fechar portas e janelas. Vou passar aqui para o tópico, senão eu falo demais. Fechar portas e janelas é porque não pode ter correntes de ar quando você vai dar banho, certo? Correntes de ar, principalmente ar-condicionado, ventilador, o ar mesmo, do vento, isso pode causar choque térmico, pode baixar a temperatura do paciente e ele passa mal na hora do banho. Testar a temperatura da água na face interna de seu antebraço, aqui no punho. Você coloca o seu punho dentro d'água primeiro. Primeiro é o seu, porque se queimar o seu, não vai queimar o do paciente. E a água, você tem que trazer a água morna, de preferência, para dar o banho. Amornar. Nos hospitais, tem já a água quente, no chuveiro, às vezes.
Tem, como é que chama aquele, me ajuda aí? Mergulhão. Tem nos hospitais o mergulhão. Vocês conhecem o mergulhão, não conhecem? É um metal enrolado que a gente coloca dentro da... Tem só que saber usar o mergulhão, senão você leva um choque. Tá? Mas é um metal enrolado que dá para esquentar a água. Tem mergulhão, às vezes o pessoal esquenta no micro-ondas, que tem na unidade, esquenta a água para dar o banho no paciente. Calça-luva de procedimento. Isso é o preparo antes de chegar no paciente, para o profissional. Nessa foto, se vocês estão conseguindo enxergar aí, porque é meio claro, né? Mas é uma das formas de dar banho. Ele montou uma toalhinha. Eu particularmente não gosto disso. Mas acontece que eu tenho que mostrar, porque pode ser que você chegue em alguma unidade de saúde, algum hospital, e tenha lá, e seja essa forma de dar o banho. Por que eu não gosto disso? Porque ele fez ali uma toalhinha e montou na mão como se fosse uma esponja. E aí ele bota dentro da bacia, passa no paciente, depois bota de novo dentro da bacia, passa no paciente. Quer dizer, ele está tirando o sujo do paciente, jogando dentro d'água e usando a mesma água. Então, raciocine aqui comigo, se isso é, por acaso, higiênico. Tá? E aí é só essa baciazinha de água que ele vai passar no corpo do paciente todinho, ele ou ela. E ainda está aqui, ó, nessa última foto aqui, passando até nas axilas, onde pode ter um odor desagradável por conta da coleção de bactérias que existem aí nessa região, e depois tira essa coleção de bactérias, joga aqui dentro da água e molha de novo, passa aqui no resto do corpo. Quer dizer, concorda comigo? Isso aqui, ó, é de um blogspot, é? De um blog da enfermagem, e essa figura tem demais nos livros. Eu não concordo com isso, não concordo. A gente conhece o mergulhão como rabo quente. Vixe, como é? Rabo quente. Rabo quente. Tá aí, Dalzivânia. Agora eu já sei. Eu não conhecia, eu conhecia só como mergulhão. Né? Nos hospitais tem mergulhão. Mas é como eu disse, tem outras formas de aquecer a água. Às vezes você pede da própria nutrição e eles já trazem a água quente para o paciente. Tá? Eu não vou dar banho com água gelada, que esse paciente pode até ter uma parada cardíaca com água gelada. Então, não é muito bom você dar banho com água gelada. Bem, os procedimentos. Você começa, nós falamos, começamos pela cabeça. Pessoal, na cabeça, para quem for dar um banho no paciente, você pode até fazer com um boneco, com uma boneca. Quem vai dar banho começa pela cabeça, é o lugar mais trabalhoso que existe. Tá? Por quê? Vamos começar aqui o banho. Tem que soltar a roupa de cama, né? Se tá preso, tem um nó, tem que soltar. Aí você vai despir o paciente. Antes de falar de despir o paciente, eu vou dizer para vocês que existe uma sequência também para a gente molhar o paciente. Seria assim. Primeiro você molha, ensaboa, enxágua e enxuga. M-E-E-E. É o M e os 3 E. Molha, ensaboa, enxágua, enxuga. Por quê? O banho no leito, para quem pensou que vai pegar um pedaço de algodão ou essa toalha, passar da cabeça aos pés bem rapidinho, não é assim. Você vai se deter apenas na cabeça. E o resto do corpo tem que estar coberto. Em hipótese nenhuma, você pode deixar o paciente descoberto. Então, você deixa o paciente coberto, tá? E aí você vai lavar a cabeça. Como é lavar a cabeça? Você pode se preparar primeiro para lavar os cabelos do paciente. Você tem que colocar um algodão no ouvido do paciente para a água não escorrer para dentro do ouvido, porque pode causar depois uma infecção no ouvido desse paciente. Aí, você lavou os cabelos do paciente, a gente vai demonstrar depois no vídeo para vocês. Você vai limpar os olhos do paciente.
E aí a pergunta fica, como é que limpa esses olhos? É de dentro para fora ou é de fora para dentro? Ainda tem uma sequência de limpar os olhos. Não é de qualquer forma, não. Certo? Então, eu vou responder. Os olhos, a gente tem que limpar com uma gaze, com soro, de dentro para fora. Porque no cantinho do olho, com certeza você já viu que tem uma abertura. É por onde sai a lágrima. E isso é uma glândula. Se você limpar de fora para dentro, você está trazendo a sujidade para dentro dessa glândula lacrimal. E às vezes ela fica entupida, faz uma obstrução. Aí anota aí mais um nomezinho esquisito da área de saúde, que vocês vão já saber o que é. Forma-se um ordéolo. Ordéolo com O. Ordéolo. O-R-D-E-O-L-O. Ordéolo. Que popularmente as pessoas chamam de tersol. Tersol. Esse, eu acho que é tersol que o pessoal chama, né? Popular é mais difícil do que o nome técnico. Ordéolo é o nome técnico. Tersol é como as pessoas chamam, tá? Bem, esse tersol é provocado por obstrução com sujidade das glândulas lacrimais, tanto na parte superior do olho, quanto na parte inferior do olho. Então, mão suja, né? Por conta das bactérias conseguiram entrar nessa abertura dessa glândula. Então, decora aí. Como é que eu tenho que limpar o olho do paciente? De dentro para fora. Com o quê? Com gaze, pessoal. Gaze, de preferência. Você vai ter esse material. Quando eu falo para os cuidadores nas residências, é mais difícil ter todo o material para se dar um banho no leito. Mas no hospital, você vai ter esse material. Você pega lá uma gaze, não precisa estar... Aliás, de preferência, uma gaze estéril, para limpar o olho do paciente, para não trazer uma conjuntivite para esse paciente, e nem um ordéolo. Agora, tem gente que limpa com algodão. Esse nosso algodão, fica logo ligado, esse algodão que a gente usa, que você compra o pacotinho, ele já é contaminado. Ele apenas foi beneficiado. O que é beneficiado? Tirou-se das árvores, algumas pessoas que moram aí numa área rural, que conhecem a árvore de algodão, sabem muito bem disso, que a árvore, quando tira o algodão, fica um bocado de sujidade, né? Uns fiapinhos, uns pedaços de planta nela. Talvez esteja dizendo o nome errado, mas é mais ou menos isso que eu quero falar. E aí, o que acontece? Passa por uma indústria, aí o pessoal vai catar esse algodão de forma correta, eu acho que tem até uma máquina para fazer isso, e aí ele fica bem branquinho, mas não significa que ele está limpo, pelo contrário, ele pode estar cheio de bactérias, pode estar cheio de fungo, e aí o que acontece? A gente pega esse algodão, molha e passa no olho do paciente. Isso pode irritar os olhos do paciente, pode causar até uma conjuntivite. Então, nos olhos, preferencialmente, se limpa com duas coisas. Soro fisiológico e gaze, e de preferência gaze estéril, ok? Então, vai dar trabalho. Limpou os cabelos, limpou os olhos. Como é que a gente gostaria que limpasse o nariz da gente? Poderia ser com uma gaze, também molhada. Já o nariz, como já é um local contaminado, não precisa usar soro. Você pode limpar com a água. Limpa com a gaze. Se não tiver gaze, limpa com o cotonete. Mas o cotonete tem que ser molhado, porque em algumas pessoas vai provocar espirros. Já pensou colocar um cotonete, um algodão no nariz? Vai fazer com que o paciente espirre. Então, se ele for molhado, diminui, né, o atrito que o algodão faz na mucosa do nariz, incomoda menos. Mas se puder limpar com a gaze, é bom também. A boca,
vai ter que lavar a boca, vai ter que usar um enxaguatório bucal, ou se o paciente tiver escova de dente, vai ter que escovar os dentes. Ainda vem a pior parte. Se o paciente tiver uma prótese ou vulgo dentadura, você vai ter que tirar a dentadura do paciente, vai lavar a dentadura é muito feio, né? Vamos dizer prótese dentária, é mais bonito, né? Aí, você vai ter que lavar a prótese do paciente fora, escovar essa prótese e depois colocar a prótese mergulhada numa vasilhinha de plástico com água, tá? Para depois o paciente usar, ok? E aí, você, depois disso, de ter feito toda essa limpeza, você ainda vai limpar por fora o ouvido. Se preconiza hoje que não se coloca cotonete dentro do ouvido dos pacientes, porque, principalmente idosos, podem ter cera de ouvido, e quando você empurra, claro, com o cotonete, você pode empurrar essa cera e pode perfurar o tímpano, que é a membrana que tem lá dentro do ouvido interno. Então, não se limpa o ouvido por dentro, só limpa por fora. Você pega o cotonete e limpa só no pavilhão auditivo externo. Olha como é chique, né? As orelhas por fora. Pavilhão auditivo externo. A partir de hoje, você fica decorando, você vai jantar e diz assim, olha, né, tuas orelhas estão limpas. Não é orelhas mais, é pavilhão auditivo externo. Muito bem. Lava os olhos do canto... Olha, aqui tá errado. Não, tá certo, desculpa. Do interno para o externo, eu já estou perturbada. Lava os olhos do canto interno para o externo. Com água sem sabão, pescoço e orelhas com sabão e retirar logo em seguida. Isso é uma orientação que mais ou menos a gente segue, tá? Por quê? Isso é coisa de dermatologista. Os dermatologistas disseram que não é para molhar o rosto com sabão. Mas ninguém segue um negócio desse, gente, porque se o rosto estiver suado, né, sujo, com resto de comida, o que custa passar um sabonete cheirosinho no rosto daquele paciente, né, tirar toda a gordura, o sebo desse rosto e enxaguar, tirar esse sabão e enxugar. Lembra? Molha, ensaboa, enxágua, enxuga. Terminou, aí foi para o pescoço, lava com o sabão, o pescoço, tá? Vocês vão ter essa orientação, mas vamos ser sinceros, se fosse eu, não faria de jeito nenhum lavar o rosto do paciente, às vezes está só gordura, com água só, tá? É para evitar cair o sabão nos olhos do paciente, na boca, no ouvido, mas com cuidado, com uma gaze ou então com um pedaço de algodão, dá para você fazer uma higiene no rosto desse paciente. E aí você limpou o pescoço do mesmo jeito. Pronto. Aí eu descobri apenas essa parte do paciente que estava exposta. Eu lavei. Aí a gente vai passar para a segunda parte. Antes disso, é só para mostrar para vocês, ó. Higiene do pavilhão auditivo externo. Higiene da boca, que pode ser com uma gaze, pode ser com uma espátula, tá? E tem só um detalhe: nunca coloque o dedo na boca do paciente que não é lúcido, porque esse paciente pode decepar o seu dedo, tá? Então, a gente tem que colocar, só se esse paciente é lúcido, orientado no tempo e no espaço, você conversa com ele e percebe que ele vai lhe ajudar. Porque se for um paciente desorientado, um paciente demenciado, uma criança, às vezes com brincadeira, morde o seu dedo. Então, não coloque a mão, o dedo na boca desse tipo de paciente. E aí nós passamos, então, limpamos a cabeça do paciente. Passamos, então, para os membros superiores, não sei se eu já falei, mas membros superiores, a sigla é MMSS, membros superiores. Assim como a sigla dos membros inferiores é MMII,
o tronco. Na verdade, o tronco é o tórax e o abdômen. Começa pelos braços. Você lava os braços, lava as mãos. Pode ser o contrário, você pode lavar as mãos, lavar os braços, o antebraço e, por último, as axilas. E aí, nesse caso, lembra que eu disse que a criatura está usando só uma água, está usando uma toalhinha ou uma esponja? Quando ela lava a axila, e se tem um odor desagradável na axila, que ela joga aquela água joga aquela esponja ou a toalha dentro d'água, ela contamina a água da bacia. Então, aqui, nesses slides, orienta-se desprezar a água da bacia e pegar outra água. Então, deixa a metade do corpo do paciente coberta com lençol e lava a parte exposta com sabão. Tá? Eu lavei os braços, aí, veja bem, o braço ou os braços, a gente lava tanto a parte anterior como a parte posterior. É uma coisa que é fácil você limpar, porque você pode segurar o braço do paciente, levantar, então você lava pela frente e lava por trás. Evita esse trabalho quando você virar o paciente. Lava os braços, lava o tórax, retira todo o sabão e seca. Percebe que a genitália do paciente e as pernas do paciente estão cobertas por um lençol. Esse paciente não está exposto. Seca com a toalha. E aí você vai cobrir a metade do corpo que já foi lavado com o lençol e lava a outra metade. Qual é a outra metade? Vai lavar somente a genitália do paciente só por cima, tanto dos homens quanto das mulheres, e vai lavar as pernas do paciente. Tá? É assim, ó. Quero mostrar aqui para vocês, nessa foto de cuidador, que a pessoa está apenas lavando tórax, lavou os braços e que o paciente está coberto, ó. Está coberto. Se você terminou aqui, então você bota o lençol para cá, lava a genitália do paciente só por cima, passa para as pernas do paciente. Ok? Essa é a sequência correta do banho. Aí você limpa os membros inferiores, isso vai de cada técnico de enfermagem ou cada pessoa que está dando banho. Aproxima a bacia de água aos pés do paciente, mergulha os pés do paciente, lava, enxuga, retira a bacia de água e despreza a água. Gente, às vezes o paciente está deitado não sei quantos dias na cama. Ele não andou para canto nenhum, o pé não está sujo. Então, não precisa você estar botando o pé do paciente dentro d'água para lavar esses pés. Isso é usar o bom senso, tá? Né? De repente, você está, por exemplo, sem nenhuma discriminação, mas na frente de uma pessoa que é um morador de rua, sofreu um acidente. E ele se internou, olha a situação, né? Se internou, fez uma cirurgia. Quer dizer, antes de fazer a cirurgia, com certeza alguém deu um banho nele. E aí sim, se ele está com os pés sujos, né, o cabelo não está cortado, quer dizer, a pessoa vai ter que fazer todo um preparo para esse paciente ir para a cirurgia. E quando voltar da cirurgia, dar continuidade à higiene desse paciente. Vocês vão ter muitos pacientes assim, né, pacientes moradores de rua, pacientes que não mantinham uma boa higiene. Então, vocês vão ter que dar um grau nesses pacientes. Eu cortei muito cabelo quando eu trabalhava numa unidade de idosos. Nunca tinha pego numa máquina para cortar o cabelo. O meu primeiro corte do cabelo do paciente saiu todo torto. Aí, como a máquina tem aqueles numerozinhos, né? Eu aprendi com uma técnica, ela me ensinou, número 1, número 2, número 3, número 4, né? E quando você tira os pentes, ela vai para o 0. Como o pobre do paciente não tinha família, não tinha ninguém por ele, e como eu tinha feito um negócio muito feio na cabeça do paciente, eu peguei e botei logo no 0, cortei todo o cabelo do paciente, porque ninguém ia reclamar. Ninguém ia reclamar, lógico, né?
Não, mas depois eu fiquei junto com as técnicas de enfermagem que sabiam cortar cabelo, porque eu não sabia. Nunca soube. Eu não conhecia nem os númerozinhos, vou logo aprendendo. Não conhecia nem os númerozinhos que tem nas máquinas de cortar cabelo. Eu não sabia cortar cabelo. E não sabia também como é a sequência de cortar o cabelo. Tem uma sequência. Não é? Da região occipital para cima até a metade, a técnica me ensinou. E da região frontal para trás. Tem toda uma sequência para você cortar o cabelo. E depois eu aprendi, e aí eu cortava o cabelo dos pacientes, eles que diziam, doutor, é assim, no 1, no 2, no 3, eu quero meu cabelo mais curto, mais comprido, eu aprendi a cortar. Fazer barba, eu fiz demais nos pacientes. Tá? A gente aprende a fazer barba nos pacientes. Nos idosos é mais difícil, porque a pele fica enrugada, então você vai ter que puxar a pele para poder fazer barba. Então, vocês vão ter que ter curiosidade, porque vocês vão ter que fazer tudo isso, tá? Muito bem. E aí, onde é que a gente está? Já falei aqui de desprezar. Ó, aqui eu só estou mostrando o chuveirinho, porque na prática, bom, depende da unidade. Eu vou só contar o IJF aqui, o Instituto José Frota, que é um hospital de trauma aqui em Fortaleza. Ele tem uma sala de banho. Nessa sala de banho, consegue se colocar de 3, se eu não me engano, de 3 a 4 macas. Vem trazendo os pacientes na maca, coloca dentro dessa sala, a sala é imensa. E aí lá tem um chuveirinho desse para cada paciente. E aí os técnicos de enfermagem já estão lá todos preparados, calçam botas, usam um avental comprido de plástico, gorro, máscara, luva. A luva também é comprida, de borracha, eles botam de borracha ou luva de cano longo. Eles estão todos paramentados para poder dar o banho no paciente, e aí eles dão o banho em cima dessa maca, tá? E aí é muito mais rápido, porque aí sim eles dão um banho rapidinho de cima para baixo, molham todo o paciente, passam sabão de uma vez, mas lá no leito do paciente, que não seja nessa sala de banho, gente, vocês não vão poder fazer isso, não. Porque não pode, só para ter uma ideia, não pode cair uma gota de água no chão. Você dá todo o banho do paciente sem cair uma gota de água no chão. Um bom profissional faz isso. Não dá para molhar o paciente desse jeito, não. Como é que você vai fazendo? O fato de você pegar um pedaço de algodão, colocar, e tem que economizar o algodão, né? Colocar o sabonete, aliás, molha o algodão, coloca o sabonete, passa no paciente. Então, você já está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Você está molhando e ensaboando. Depois você pega um algodão e tira o sabonete. Aí você está enxaguando. E depois você seca com a toalha. Por curiosidade, assistam o vídeo, que depois nós vamos disponibilizar, porque a cuidadora fez exatamente isso que eu estou passando para vocês. Vamos terminar, já. Menino, passou o tempo. Eu não sei nem se vocês estão ouvindo, porque vocês não falaram nada. Estão tudo quieto. Costas, nas costas. Virar o paciente em decúbito lateral. Sim, nós lavamos toda a frente. Aí agora a gente vira o paciente de lado. De lado. E o que é que restou para a gente lavar? Se a gente lavou as pernas pela frente e por trás, se a gente lavou os braços pela frente e por trás, se nós conseguimos lavar a cabeça desse paciente, só restou as costas. Lava as costas todinho desse paciente, enxuga as costas, enxuga. O que é que você faz agora? Pega o lençol sujo, coloca por baixo do paciente até a metade dele, limpa a metade da cama com álcool, vai fazer a desinfecção da cama com álcool a 70%, certo? Coloca o lençol limpo na metade, por isso que eu pedi para vocês treinarem as mudanças de decúbito, porque o banho no leito é só mudança de decúbito. Coloca o lençol limpo na parte da metade da cama,
vira o paciente para o outro lado, limpa a outra metade da cama, tá? E coloca o lençol limpo. Nesse momento, você vai colocar a comadre embaixo do paciente. Eu tenho uma foto aqui, não tá bem legal, mas dá para explicar. A comadre debaixo do paciente para fazer uma higiene da área genital. De cima para baixo. Onde é o mais contaminado? É a região do ânus, né, do bumbum do paciente. Então, é de cima para baixo. Retira o lençol sujo, faz a desinfecção e coloca o lençol limpo. Deixa eu só tentar mostrar aqui. Essa limpeza dos olhos tá lá embaixo, era para estar lá em cima, gente. Foi mal, aí as fotos. A comadre e o papagaio, que tem no hospital, é assim, de aço inox, tá? Essa parte mais fina é o que vai ficar na região sacral. O que é a região sacral? Todo mundo tem aí na sua coluna vertebral, o último osso da coluna vertebral é o osso do sacro, que tem lá no finzinho o cóccix. Mas isso aqui fica no osso do sacro, próximo da linha glútea, e aí o bumbum do paciente vai ficar aqui dentro. E aí você consegue lavar a genitália do paciente, tá? No nosso vídeo tem como mostrar, mostrando, desculpa, como colocar essa comadre. Percebe que ele vai tentar colocar aqui, e nós temos duas possibilidades. Ou o paciente ajuda, como está aí nessa foto, tá? Mas a maioria das vezes o paciente nem tem condições de ajudar. Para ajudar, você tem que dizer para ele, dobre o joelho, coloque os pés na cama e sobe o bumbum. Aí essa criatura vai colocar a comadre com essa parte fininha aqui dentro, tá? Para poder fazer a limpeza da genitália. E aí sim, você tem que jogar um pouquinho de água a mais, que vai cair dentro da comadre, passar sabonete, passar o algodão, fazer bem a higiene nessa área do paciente e depois secar. E depois, do mesmo jeito que você colocou, se o paciente ajuda, você retira a comadre. E essa água é a água mais contaminada do seu banho. Por isso que não pode jogar essa água em cima dos lençóis, em cima da cama. Tem que ser na comadre. Agora, imagine se o paciente não ajuda. Essa comadre vai ter que ser colocada quando o paciente estiver em decúbito lateral e quando você colocar o paciente no leito, virar ele em decúbito dorsal, você já o vira em cima da comadre, tá? Eu fiz isso lá no vídeo para mostrar para vocês. Bom, além de tudo isso, né, o ideal, claro que, como eu disse para vocês, eu comecei a aula dizendo para vocês que num hospital você fica responsável por 5 ou 6 pacientes. Mal dá para você fazer essa higiene toda. Imagine fazer massagem corporal, mas é o ideal. Massagem corporal com o quê? Com hidratante, com óleo de girassol, para estimular a pele desse paciente, tá? Estimular a circulação. Então, essa massagem poderia ser com a sua mão até sem luva, se o paciente não tem nenhuma ferida no corpo, ou com uma luva, você limpa, você faz essa massagem com hidratante no paciente. Acabou, Idapó? Procedimento de finalização, então. Ora, além de tudo isso, só reforçando que você vai tirar uma grade da cama ou vai abaixar nas camas mais chiques, né? Elas baixam aí. Tem até umas que são automáticas. Você vai baixar essa grade e você não pode sair de perto do paciente, gente. Quantos pacientes já não morreram desse jeito, tá? Tirou-se a grade da cama, virou-se de costas e o paciente caiu. O paciente virou porque estava aberto e o paciente morreu, tá? Então, preste atenção, porque você jamais vai poder
sair de perto do paciente e deixar o paciente sem grade, suspensa. Então, você veste o paciente, penteia o paciente, tem que pentear os cabelos do paciente. Se o paciente usa desodorante, passa o desodorante no paciente, tá? Deixa o paciente confortável, despreza os resíduos, retira as luvas e vai ter que organizar todo o seu material. Vai lavar as mãos de novo e vai organizar o seu material. Deixa eu só dar fazer um parêntese aqui. Hoje, muito raramente a gente usa talco. A talco é coisa antiga. Se tem um avô aí bem antigo, né? Que minha avó adorava um talco, alma de flores, é o novo. Mas não se usa talco em pacientes, porque o talco resseca. Ele basicamente absorve a água da pele do paciente. Então, não se usa talco mais, tá? Não se usa também o perfume colônia no rosto do paciente. Se esse paciente gosta desse tipo de coisa e se é permitido usar uma colônia, não com cheiro forte, tá? Pode ser utilizado na roupa do paciente, nunca na pele do paciente. E aproveitando o ensejo, de repente lá na frente eu vou falar de novo, que eu fico repetindo, o profissional não pode também estar usando perfume forte, ativo, né? Se banhar de perfume quando vai namorar, quando vai, sei lá, para uma festa, o pessoal toma banho de perfume, não pode fazer isso, tá? Em hospital, não pode. Existem pacientes que têm alergia respiratória. Você pode sufocar esse paciente, ele pode passar mal. Então, não se usa perfume ativo, forte, os profissionais, tá? Ixi, Maria, eu já tô dormindo aqui, ó, apertei um bocado de coisa. Foi mal. Mas tá perto. É o último slide, tá? E aí, o recado, né? É só estudar, de novo, para vocês, tá bom? Para a apresentação. Tem que fechar, né, logo? Não, para a apresentação e volta para a sua imagem de novo. Eu já fechei. Não. Não apareceu você? Peraí, pessoal. Não vou embora, não. Deu para entender, mais ou menos? Me respondam aí, por favor. Agora, dever de casa. Vocês vão assistir o vídeo. Vocês vão assistir o vídeo, porque eu vou perguntar. O exercício vai ser do vídeo. Tá certo? Ótimo. Muito bem. A gente quis passar a técnica. Quando vocês estiverem fazendo isso, vocês vão sofrer um bocado para fazer direito. Tá? Mas, com a técnica na cabeça, vai dar tudo certo. E eu esqueci só de um detalhe. Quando a gente lava a genitália do paciente, a gente troca a luva. Como eu vejo, eu fico com um nojo medonho. As pessoas passam a mão lá no bumbum do paciente, aí pegam um lençol limpo. Né, gente? Pega um lençol limpo, depois que passa a mão lá na genitália do paciente. Então, quando você lavar essa área, por isso que nós precisamos pelo menos 2 pares de luva no banho no leito, tá? Quando você chegar lá na genitália, lavou, limpou, joga essa luva fora. Calça de novo outra luva para você poder continuar o seu procedimento. É só uma questão de bom senso, tá? Uma questão de bom senso. Eu estou falando aqui, a criatura está fazendo mímica aqui com as mãos. Sei não, viu? Ei, um abraço para vocês. Vai ser disponibilizado os slides, o vídeo, e eu vou fazer um exercício com o vídeo, por isso eu quero que vocês assistam. O vídeo... Domingo não tem aula, não tem aula. Boa noite, até quarta-feira, viu, pessoal? Para quem estiver fazendo o curso de cuidador, até terça. Não, até quinta, né? Até amanhã. Até amanhã. Desorientadazinha essa professora, Deus me livre. Um abraço, viu, pessoal? Tchau, Alisson. Até amanhã. Perturbada nada, a professora.